Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Diante do Senhor, nos encontramos mais uma vez nesta manhã de segunda-feira, 7 de setembro, uma data muito interessante, comemorada pelos brasileiros como o Dia da Independência do nosso país. E eu gostaria de aproveitar esse momento sublime desta manhã para refletirmos um pouco sobre a dependência, não sobre a independência, mas sobre a dependência, né? A palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe algo que todas as pessoas buscam, e especialmente as pessoas que se sentem oprimidas, que é buscarem a libertação, né? Liberdade é o que as pessoas querem. Liberdade de expressão, liberdade financeira, liberdade socioeconômica, liberdade em todos os sentidos, né? E à medida que nós vemos, né, à medida que os nossos filhos vão nascendo e que nós também vamos experimentando o nosso crescimento, nós constatamos o seguinte: que quanto mais nós crescemos, mais nós nos tornamos independentes. Quanto nós crescemos em conhecimento ou em estatura, nós vamos nos tornando cada vez mais independentes. Entretanto, do ponto de vista espiritual, é exatamente o contrário. Quanto mais dependente você for de Deus, mais você cresce. E quanto mais você crescer espiritualmente, mais dependente você vai querer ser de Deus. E essa é uma lição muito importante que nós precisamos aprender nesta manhã, né? O que você busca? A verdadeira independência ou a verdadeira dependência? A palavra de Deus diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, né? E resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quando nós nos tornamos dependentes, sujeitos ao Senhor, então o Senhor nos dá vitória sobre o mal, vitória sobre o inimigo. Então tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Ao invés de querer ser independente, nós precisamos buscar ser, sim, cada vez mais dependentes do Senhor. E quanto mais dependente do Senhor, Ele vai nos dar também essa liberdade. Aí sim, liberdade de opressores, liberdade em relação à mentira, liberdade em relação às questões financeiras, liberdade em questões de saúde. E Ele vai nos dando, vai promovendo em nós essa libertação. Mas essa libertação só acontece quando eu me torno escravo do Senhor, né? Servo do Senhor. E esta relação é maravilhosa. Então, quanto mais eu me sujeito a Ele, mais livre sou. Quanto mais eu me coloco na presença dEle, mais livre sou, né? A vela, quando nós acendemos uma vela e colocamos para iluminar um salão, uma constatação que nós fazemos é que quanto mais ela se consome, mais ela ilumina o ambiente. Então é assim também. Quanto mais eu me coloco nas mãos do Senhor e eu vou me consumindo na presença do Senhor, mais útil eu vou me tornando para o Senhor e para as pessoas que estão ao meu redor. Então o segredo da vida não está em buscar a liberdade, sim em buscar a dependência, é buscar depender do Senhor, se consumir para a glória do Senhor, depender cada vez mais da vontade do Senhor, para que a seu tempo Ele possa promover em nós uma verdadeira liberdade. Amados, independência ou morte. No caso lá, seria independência em relação ao jugo dos portugueses. E de acordo com o Dom Pedro, poderia representar morte para os portugueses ou morte para os brasileiros, que lutariam até necessário fosse morrer. Mas no nosso caso aqui é diferente, né? Dependência ou vida, porque é a vida que o Senhor Jesus Cristo ofereceu para nós lá na cruz do Calvário. Foi para nos dar vida, verdadeira liberdade. Por isso que Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira escraviza, mas a verdade liberta. A verdade torna as pessoas independentes. Então pense nisso.
Vamos glorificar o Senhor juntos, vamos agradecer a Deus, vamos orar pelo nosso país para que ele seja cada vez mais independente de forças externas. Mas, sobretudo, vamos orar para que nós, como Igreja do Senhor, sejamos cada vez mais dependentes do Senhor, porque Ele tem uma verdadeira liberdade para ser exercitada por todos nós. Vamos orar pelo nosso povo, vamos orar pela nossa nação, especialmente nesse tempo de pandemia. Vamos orar por nós mesmos, que Deus nos abençoe e não se esqueça. Sujeitai-vos a Deus e Ele vai te dar uma grande vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um bom dia, que Deus nos abençoe, sejamos cada vez mais dependentes do Senhor.